Internacionalicemos la lucha. Internationalisons la lutte. Internazionalizziamo la lotta. 让我们把抗争遍布全球。 Internationalize the struggle. Internazionalizzemos a luta. Olá, companheirada do nosso podcast Internacionalizemos a Luta. Estamos de volta com Madi Missilene. Ei, com Madi Carla. Olá, companheirada, boa noite, bom dia, boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas ao nosso podcast Internacionalizemos a Luta 2023. Faz tempo que a gente não se encontra, né? Desde novembro do ano passado. Mas a gente voltou nesse mês de fevereiro, que é de efervescência popular nas ruas, não é, Missilene? Tu que é de Pernambuco entende do que eu tô falando. Ei, coisa boa. Mês de fevereiro promete. É aquele mês que já começou em dezembro, com as prévias de carnaval. E depois da pandemia, o nosso povo brasileiro tá que não se aguenta de vontade de ir pra rua. Isso aí. E o povo já tá na rua, celebrando desde janeiro, desde dezembro, aproveitando que pode estar na rua. Por isso o nosso podcast tem o tema A Cultura na Luta dos Povos. É isso aí. Nós estamos entrando no ano novo, 2023, com alguns ajustes. Então, companheirada, quem está nos ouvindo, a gente fez uma pequena mudança de roteiro, não é, Missilene? A gente tem entendido que para iniciar o nosso debate nós temos que ir direto ao ponto da conjuntura. Então, o nosso primeiro bloco é aquele que vai tratar dos elementos da cultura na luta dos povos. No meio dele vai entrar uma questão mais literária e no final que a gente vai fazer esse trabalho com as nossas brigadas. Vamos ver se isso vai funcionar, não é, Missy? É isso aí, a gente tentou, a partir das avaliações, dos balanços e o que foi a nossa experiência do podcast no ano passado, dar uma ajustada conforme o que foi a nossa audiência também, o que a audiência pediu. Então, vamos ver se funciona. Se não funciona, a gente também volta a reajustar, reorganizar. Porque o MST é assim, vocês sabem, né? Que a gente é fazendo, avaliando, planejando, avaliando, fazendo. E nessa dialética do fazer e avaliar, a gente vai construindo a nossa organização e a nossa luta permanentemente. E mais uma mudança interessante que a gente vai ter é que o nosso podcast agora está em mais plataformas. Antes era só no Spotify, né, Missy? Agora não, companheirada. Vocês podem procurar a gente lá no Google Podcast, no Deezer, na Apple Podcast. Será que é assim que fala? Nem sei direito. E no YouTube. Mas o mais legal que a gente sabe que a nossa companheirada do acampamento, do assentamento, acompanha direitinho é no MST Zap. Então, fiquem atentos, né? Isso aí. E além do MST Zap, a gente sabe mesmo que aonde tem as nossas rádios, também se transmite o nosso podcast. Eita, que vai ser legal, hein? Já pensou? Essas rádios do Brasil inteiro, Missy? E por isso a gente quer mandar um nosso salve a alguma dessas rádios que transmite o nosso podcast. Então a Algo Benário FM 94.9, lá do assentamento 9 de novembro de Água Doce, Santa Catarina. É maravilha! E vamos mandar um abraço também, Missy, para nossa rádio Som da Terra FM 93.3. Eita, lá do assentamento Bonfim Conceição, Santana do Aracaú, Ceará. É maravilha. E a nossa rádio Camponesa FM 95.7. Assentamento Palmares, no Crates, no Ceará também. Nossa, companheirada do Ceará tá avançado nas rádios, né? Ceará aqui disparado na frente, hein? Vai o nosso parabéns aí pra companheirada do Ceará, que tem entendido que a rádio é uma ferramenta importante para chegar à comunicação, à informação nos assentamentos e acampamentos. E bora lá, né, Missy? Mas antes de nós entrar na nossa programação desse episódio aqui, nós queria só relembrar brevemente, né, nosso último programa que aconteceu ainda em novembro. Ele tratou do Haiti, da Revolução Negra interrompida, e de lá para cá aconteceu muita coisa no Brasil e no mundo, né? Vamos relembrar aí algumas questões mais principais, Missy? Uma delas foi a posse belíssima, né, do nosso presidente Lula.
com o povo retomando o governo. O povo brasileiro se sentindo reconhecido, né? E a luta pela democracia tem que se fortalecer, né? Para nós fazer um governo com resposta às questões estruturais do nosso país, é preciso muita mobilização popular. E essa é a nossa missão, porque o Brasil é uma grande referência na construção, né, do internacionalismo, na integração do nosso continente. E voltamos com força. Quem acompanhou viu a retomada do Brasil nas relações internacionais, marcando nossa posição e o papel do Brasil no que é a democracia, né, e a integração latino-americana e a nível internacional, para nós é importante. E por isso a gente não pode deixar de falar que, né, das efemérides aí no campo internacionalista, né, Missilene? Sem dúvida, entre tantos eventos importantes da luta internacionalista nesses meses, né, de dezembro e janeiro, nós não podemos deixar de lembrar que no dia 28 de janeiro de 2023, nós comemoramos 170 anos do nascimento do nosso querido internacionalista e humanista José Martí, cubano, autor de uma frase que muito nos inspira. Ajuda a lembrar a frase, Missy. Pátria é humanidade. Pátria é humanidade. Que força, né? Essa é a essência do internacionalismo cubano. Entre outras frases, ele dizia: eu venho de todas partes e para todas partes vou. É o fio que orienta o internacionalismo cubano. E Martí é essa grande inspiração. Martí, ele viveu como um poeta e morreu como um herói, né? Um herói da independência cubana, um internacionalista revolucionário e, sem dúvida, um dos primeiros grandes anti-imperialistas da sua época. Além de escritor, ele era um poeta, né, que se utilizou da poesia e da cultura como uma arma de combate para introduzir um discurso novo, onde os grupos subalternos, né, esquecidos, pudessem se transformar em atores sociais, em protagonistas da história latino-americana. E Missy, você que é uma cantora sem terra nata, sabe, né, de um dos poemas do José Martí, que se chama Versos Sencillos, foi uma inspiração de uma música muito famosa e cantada pela nossa companheirada sem terra, né? Aquela música Guantanameira. Quem se lembra aí de um verso? Missy, dá uma palhinha pra nós, né? Eu sou um homem sincero, de donde cresce la palma. Eu sou um homem sincero, de donde cresce la palma. E antes de morir eu quero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Que lindo, Missilene. Muito obrigada. E a gente ainda enfeita, né? Porque a gente bota lá quando vai nas místicas. Guantanamera, Fidel, Fidel, Guajira, Guantanamera, venceremos, Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Essas inspirações que vêm dessa ilha socialista cubana. Viva José Martí! Viva! Aí é uma demonstração, né, de que arte, política, economia, elas estão conectadas. Não é possível fazer a luta política sem essa relação. E aqui o José Martí nos ensina que poesia, rebeldia, música, agitação, são partes, né, de uma cultura que são instrumento fundamental da luta dos povos no mundo todo e que atualmente estão na ordem do dia, né, Missy? E faz parte da nossa disputa principal na luta de classe hoje, que é a disputa das ideias, a cultura, a batalha das ideias. Disputa não, a batalha das ideias. É uma ferramenta importante, a luta cultural. E no mês de fevereiro, que é o mês que nós estamos entrando com o nosso podcast, estreando, né, 2023, que é o mês do carnaval, né, gente? Festa do povo brasileiro. Festa, oh, coisa maravilhosa, coisa boa. Que já começou, né? Isso aí. E os blocos na rua, né, e o povo animado. Quem acompanhou os Instagram dos
dos armazéns do campo, né, dos dirigentes como João Paulo Rodrigues, o ensaio, né, das escolas de samba de São Paulo no galpão do Armazém do Campo em São Paulo, né? O bloco Meu Augusta, Deus do né? céu. O Baixo Augusta foi ensaiar Uma no nosso multidão galpão. de gente. Quem tem acompanhado o Instagram do nosso Armazém do Campo do Recife, né? Festa, carnaval, já começou. Não é por nada que o nome do nosso podcast é A Cultura na Luta dos Povos. Essa cultura do povo brasileiro que é o carnaval, que representa também uma resistência, né? Que é parte da nossa memória também de luta contra a colonização, uma forma que o povo negro escravizado no Brasil também usou como ferramenta para a resistência. Tem sido cada ano mais bonito, né, Missy? O carnaval tem sido um lugar de várias denúncias, de anúncio, né? De outras possibilidades de manifestação popular. Então, o carnaval cada vez mais é uma festa popular mais que tradicional do Brasil, né? Ele é realizado em outras partes do mundo também e hoje, aqui no podcast, a gente vai conhecer um pouquinho de como é que ele se desenha em outros lugares do mundo, como Cuba, Venezuela, lá na Zâmbia, no Haiti, pra gente também não achar que é só no Brasil que tem carnaval, né? Ainda que tradicionalmente essa ideia de carnaval tem muito a ver com uma ideia de subversão da ordem, né? Na qual as coisas elas deixam de ser como são, para que pelo menos temporariamente, naqueles dias de povo na rua, elas possam assumir o seu inverso. Então, mano, depois de tudo isso... Bora, Missy, conta pra gente então o que nós vamos debater esse programa. Então, como a Carla já falou, a gente deu uma reorganizada no nosso podcast. Então, o nosso primeiro bloco vai ser o bloco para entender hoje. A gente acha que a gente tem que entrar primeiro na conjuntura. E para entender hoje a gente vai ter a companheira Tingis, que é uma companheira lá da China, que vai dialogar com nós sobre a cultura, né, desde o que é a experiência da disputa e da construção de ferramentas da disputa ideológica da Assembleia dos Povos. E o outro bloco, os povos na história, que nos programas anteriores era o primeiro bloco, vai ser o nosso segundo bloco, que vamos trazer a experiência de arte e cultura revolucionária no Oriente, China e Indonésia. E o último bloco, né, que para nós é a experiência internacionalista do MST, que é o bloco Luta Sem Fronteiras. Vamos dialogar com nossas brigadas internacionalistas, né, que vai trazer como os povos, né, da Zâmbia, do Haiti, de Cuba, da Venezuela, desde a cultura e da arte nas suas lutas e organização das lutas revolucionárias. Muito bem. Bora lá então pro primeiro bloco, Missy. Para entender el hoy. Pour comprendre le présent. Per capire l'oggi. 为了我们今天的明白， Understanding today. Entendendo o hoje. Né, pra gente é uma honra a gente poder conversar aqui com uma companheira que vem do Instituto Tricontinental. Para quem está nos ouvindo e quiser pesquisar, nós temos vários materiais publicados desse Instituto Tricontinental de Pesquisa, que, né, analisa a questão agrária, arte e cultura, agroecologia, a questão da fé e da religiosidade. E a nossa convidada mais que especial, ela mora lá na China. Você imagina isso, Missy, né? E fala português, Carla. Fala português e fala mandarim, fala inglês também, né? Então, Tingis, para nós é um enorme prazer poder contar com você. Obrigado por topar participar do nosso programa. E a gente tem algumas perguntas aqui que a gente quer socializar contigo, porque a nossa companheirada tem muita curiosidade para entender, né, dessa relação da China, das questões da arte e cultura, da disputa ideológica e cultural desse país gigante onde você vive, onde você está estudando, né? Também é teu objeto de estudo, por isso a gente te chamou para essa conversa. Então, bora lá. Para começar a nossa prosa aqui, a gente queria que você contasse um pouco mais sobre o teu percurso, né? Sobre a sua formação. A gente sabe que você vem da área da arquitetura, que você tem uma forte participação nos movimentos por justiça de imigrantes em Toronto, né? Você morou um período no Canadá, que você também contribui com várias publicações, mas você tem uma elaboração muito interessante que você diz que você se considera uma artista internacionalista. Então, a gente queria que você contasse um pouco para nós, né? O que significa o uso desse termo e como é que ele conversa com a sua própria história. Acho que me tornei uma internacionalista por causa da minha própria experiência da vida e da história, né? Nasci na China, em Hong Kong,
Então, ainda uma colônia britânica, minha mãe e a família toda vêm de Macau, outra cidade chinesa, colonizado mais pelos portugueses durante 5 séculos. Acho que esse processo me politizou. E daí entrei na militância, no Canadá, como você já mencionou. E durante muitos anos, militava no movimento de imigrantes no Canadá. E foi através desse movimento que foi convidado pelo Albo Movimentos para participar no primeiro curso internacional em inglês na Escola Nacional Florestan Fernandes, em 2015. Bom, pode dizer que desde então o Brasil e o Movimento Sem Terra se tornaram uma parte importantíssima na minha vida e na minha formação, tanto politicamente quanto culturalmente. Quanto a ser artista, embora eu tenha estudado arquitetura formalmente, meu trabalho artístico foi realmente aprendido na militância, desenhando cartazes, bandeiras, camisetas e fazendo agitprop. E é o que eu faço até agora. Agora eu participo no coletivo de arte na Assembleia Internacional dos Povos, que o MST tem sido fundamental na construção. Também coordeno o Departamento de Arte do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, que é um instituto que é dirigido pelos movimentos sociais no Sul Global. No nosso trabalho, a gente acredita que a teoria e a prática da arte e da cultura são chave na batalha das ideias e na luta de classe. Nossa, Tingas, que legal escutar você. E, Tingas, nós também queria te perguntar, né? Que hoje você vive entre São Paulo e Xangai, né? Lá na China. E a gente gostaria muito que você pudesse comentar qual a sua relação com o Brasil, né? Como você analisa o cenário no Brasil para essa arte politizada, né, dessa tua vivência, o que você tira daí? Se você enxerga semelhanças, né, e comparando esse tipo de expressão artística no Brasil e na China. Vivi no Brasil durante 2 anos, onde eu tive o privilégio de morar num assentamento urbano do MST chamado Comuna Urbana, na periferia de São Paulo, em Jandira. No período inicial da pandemia, me mudei para a China para me somar umas tarefas aqui. Eu nunca havia vivido na China continental, né? Porque eu venho de Hong Kong. Então tem sido uma grande experiência pessoalmente, culturalmente e politicamente. Acho que uma das grandes inspirações que aprendi no Brasil foi a forte tradição de mística que os movimentos como o MST valorizam tanto, com suas raízes na teologia da libertação do país. Isso, para mim, é uma prática artística e política tão potente que alimenta o povo na luta. Acho que cada país e cada movimento popular tem sua própria tradição como mística, mesmo que não seja sistematizado ou reconhecida como uma arma, digamos, na luta de classes. Um pouco o nosso trabalho é para entender e sistematizar isso melhor para ser mais potente dentro de nossas lutas. Eu me mudei para o Brasil pouco antes do Bolsonaro ser eleito, quando o país estava no meio de um processo ao longo dos anos de golpe. Foi um momento tão difícil. É difícil de ver como os movimentos populares reagem no campo cultural. Lembro uma experiência muito forte para mim quando eu fui para o meu primeiro carnaval no Rio, o ano em que a Escola de Samba da Mangueira ganhou o carnaval com uma música dedicada a Marielle Franco, contando toda a história dos povos indígenas, negros e pobres do país. A música, as letras, as fantasias, toda a produção foram incríveis. Depois fomos ao quadro da Mangueira para celebrar. Vi as bandeiras da Marielle, vi como a cultura popular, trabalhadora, negra, indígena, africana se uniram como uma força política e catártica. Eu acho que a expressão política e cultural no Brasil e na China são muito diferentes. Os chineses são geralmente pessoas muito mais reservadas, mas ao mesmo tempo tivemos uma revolução comunista em 1949. Portanto, o Partido Comunista dirige o país há mais de 70 anos. Em um país socialista, o papel dos movimentos sociais é muito diferente. A manifestação é muito diferente também. Nosso lado da história já ganhou, né? Falando disso, existe aqui uma rica cultura de arte política, que chamamos de cultura vermelha, com música, cinema, literatura, que faz parte da vida cotidiana. Da pequena aldeia às grandes cidades, martelos e foices, estrelas vermelhas, retratos do Mao Tse-tung, ou Marx, ou Engels, são coisas bem comuns. Tings,
Eu acho que você tinha que ficar aqui com a gente muito mais tempo para poder falar da China, porque nós temos muita curiosidade, né, para entender esse outro lado do mundo. Mas aqui, para finalizar esse momento contigo, acho que seria bem interessante ouvir como é que a sua pesquisa ela se concentra, né, na arte das lutas de libertação nacional. O que você avalia? Qual que é a importância das representações artísticas dentro dos movimentos sociais? Conta um pouquinho mais para nós sobre esse tema. Muitas vezes nossa história de luta é apagada, ou a gente não tem acesso às histórias dos lutadores e das lutadoras do nosso passado. Naturalmente, não é do interesse da burguesia que a gente tenha acesso a essa história. Eles não querem que a gente entenda que é o povo, os seres humanos organizados que mudam a história e que também nós mudamos a história. O teórico cultural Frederick Jameson diz que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. É isso que a cultura burguesa quer que pensamos. Mas a gente, como artistas socialistas, não acredita nisso. Temos a responsabilidade de também ajudar a mostrar uma visão de um mundo diferente, de um futuro diferente. As lutas pela libertação nacional em toda a América Latina, África e Ásia projetaram esse futuro. Também temos a responsabilidade de aprender com esse passado para que ela possa alimentar nossas lutas atuais e nos ajudar a construir um futuro socialista. No Instituto Tricontinental, a gente publica um dossiê cada ano sobre arte e cultura dos movimentos populares. Temos um sobre a Lekra, na Indonésia, que era um frente cultural de 200 mil membros ligados ao Partido Comunista, antes do massacre anticomunista de 1965. Temos um sobre a tradição dos cartazes cubanos, revolucionários e internacionalistas. Temos mais um outro sobre o famoso encontro de artistas e escritores na base revolucionária da China, em um lugar chamado Yan'an. Eles devem ser materiais para a formação política de artistas e militantes de hoje. Todos esses materiais estão disponíveis em português no nosso site, que é o tricontinental.org. Portanto, por favor, leia, compartilhe e nos informe o que vocês pensam. Tings, muito obrigado por ter participado desse encontro com a gente. Provavelmente você gravou esse programa aí para nós, era madrugada, para você estava amanhecendo o dia, porque aí é 24 horas na frente, né, Missilene? Nossa. Eu do outro lado do mundo, literalmente. Literalmente. Né? Então, um abraço enorme para nossa companheirada, a militância do MST que está aí na China, fazendo também intercâmbio para além das questões culturais. Obrigado, Tings, por ter participado com a gente. Muito obrigado, querida. E com certeza vamos te convocar de novo para o nosso podcast Internacionalizemos a Luta, porque esse tema da arte e da cultura é central na luta do MST nos tempos atuais. Muito bem, Missy. Vamos seguir adiante para o próximo bloco. Vem aí, né, os povos na história. Coisa boa. Esse é o bloco da literatura no meio da nossa elaboração internacionalista, né, Missilene? E aqui a gente tem uma escritora no nosso meio, nossa companheira Cássia Bechara, que também aparece aqui na narração, mas quem escreveu toda essa elaboração foi ela. Isso aí. Então a gente dá as bem-vindas a Cássia Bechara e a nossa querida Maria, do setor de comunicação. Los pueblos en la historia. Les peuples dans l'histoire. I popoli nella storia. 人民在历史长河中， Peoples in history. Os povos na história. Arte que serve ao povo. Localizada no centro-norte da China, a base revolucionária comunista da cidade de Yan'an é um importante local da civilização e do povo chinês, e lar sagrado da Revolução Chinesa. Quando os comunistas fizeram dela sua capital em 1937, Yan'an se tornou o epicentro político e cultural do movimento comunista chinês. Organizações culturais de todos os tipos foram formadas. Grupos artísticos e literários foram instalados em fábricas, escolas, unidades militares e bases rurais. Grupos de poesia de rua foram estabelecidos, com um manifesto coletivo afirmando: não deixe um único muro no campo ou uma única pedra à beira da estrada
ficar livre e vazia. Escreva, cante pela resistência, pela nação, pelas massas. As trupes de teatro foram particularmente bem recebidas por uma população rural amplamente analfabeta. Eles foram capazes de comunicar oralmente e de forma acessível os problemas mais urgentes do cotidiano, explicar o programa comunista, servir como contra-propaganda e, o mais importante, ganhar a confiança do povo. Numa tarde de 2 de maio de 1942, um dia frio de primavera, a cidade de Yanã dá início ao Fórum sobre Literatura e Arte. Mao fala sobre o papel estratégico da arte e cultura como instrumento revolucionário. É preciso garantir que a literatura e a arte se encaixem bem em toda a máquina revolucionária como uma peça que a compõe, que funcionem como armas poderosas para unir e educar o povo e para atacar e destruir o inimigo. Em nossa luta pela libertação do povo chinês, existem várias frentes, entre as quais estão as frentes da caneta e a da arma, as frentes cultural e militar. Uma vitória militar sem criar unidade ideológica no partido e sem colocar a subjetividade proletária no centro do trabalho revolucionário é insuficiente. O exército com armas e o exército cultural realizam trabalhos complementares, a batalha nas trincheiras e a batalha pelos corações e mentes do povo. O trabalho cultural é fundamental para que essa transformação ideológica, estimulando trabalhadores, camponeses e soldados a se verem como protagonistas de suas histórias pessoais e da história com H maiúsculo. Em Yan'an, talvez pela primeira vez em milênios, os camponeses chineses estavam aprendendo a erguer a cabeça com cada música, poema, arte e peça. Cada um, peça integral da criação de um novo ser humano e de uma nova sociedade. Os camponeses se tornariam os protagonistas de suas próprias vidas e das histórias que contavam, os sujeitos que impulsionam a história e a cultura. Somos os herdeiros legítimos da cultura mundial e vamos perpetuar essa cultura à nossa maneira. Nascemos das fileiras de pessoas comuns e, para nós, o conceito de povo significa uma mistura confusa, da qual nascem mundos novos e robustos. Nossa identidade indonésia não deriva apenas de nossa pele morena, nossos cabelos pretos ou nossas testas proeminentes, mas pela forma na qual se expressam nossos pensamentos e sentimentos. Revolução, para nós, é estabelecer novos valores sobre os obsoletos que devem ser destruídos. Quando dizem que o leste era vermelho, é porque o leste era de fato vermelho. Em 1965, o Partido Comunista Indonésio tinha 3,5 milhões de quadros. Foi o terceiro maior partido comunista do mundo, depois da República Popular da China e da União Soviética. A Frente Cultural do partido, o LECRA, foi provavelmente a maior organização cultural não estatal que já existiu no mundo. O LECRA era a vanguarda do trabalho cultural comunista, combinando consciência de classe, anti-imperialismo e nacionalismo cultural. No centro desse projeto está o povo, para quem e por quem a cultura é feita. Ao longo de seus 15 anos de existência, o LECRA não apenas mobilizou milhões de pessoas, mas desenvolveu práticas culturais enraizadas nas condições materiais e concretas do povo. Eles estavam, em essência, escrevendo a história da arte na tradição marxista. A arte pode capturar as emoções das pessoas e produzir o espírito revolucionário necessário para alcançar um futuro socialista. A revolução tem grande significado para a cultura e, ao mesmo tempo, a cultura tem grande significado para a revolução. A construção do projeto cultural nacional na Indonésia sempre esteve intimamente ligada a uma visão internacionalista. Nenhuma cultura nacional pode ser desenvolvida isoladamente, e a curiosidade do LECRA e do movimento comunista pela cultura mundial era aparente. Os poetas indonésios progressistas são cidadãos conscientes, dedicando suas habilidades criativas e talentos para construir uma vida feliz, não apenas para seu próprio povo, mas para todos os povos do mundo, para construir um mundo melhor, sobre o qual os melhores poetas do mundo têm cantado e sonhado ao longo dos tempos. Podemos não necessitar de luta armada na maioria dos contextos mundiais atuais,
Mas certamente precisamos muito mais do que canetas, pincéis e livros para travar uma guerra contra o capitalismo global, o avanço do fascismo e o colapso climático. A batalha ideológica travada pelos movimentos populares e políticos de hoje deve ser combatida não apenas com palavras, mas também com a cultura e a arte, de forma a poder sonhar e construir. É isso aí. Eu Para tô nós com saudade já. finalizar o nosso podcast, né? Nós chegamos agora no nosso bloco Lutas Sem Fronteiras, que é onde a gente vai dialogar com os nossos brigadistas, internacionalistas, para entender sobre essa dimensão da cultura a partir da vivência que cada companheiro e companheira está vivendo. Então, quero aqui apresentar nosso companheiro Ricardo Cabano, do Pará, que está na Brigada do Haiti, a companheira Nívia, que é do MST do Rio de Janeiro e está em Cuba. A companheira Iris, que está lá na nossa brigada internacionalista Samora Machel, na Zâmbia. E a companheira Simone, que está lá na brigada internacionalista Polônia de Carvalho, na Venezuela. Beijo. Bois font rassemblement pour me connaître sa trive famille moi en yewo. Olá, camaradas. Eu me chamo Ricardo Cabano, sou membro da Brigada Dessalines do Haiti. Bom, o Haiti é fortemente ligado à população, à formação social do Haiti, a formação cultural é fortemente ligada à prática voodoo. E essa prática voodoo, ela atravessa a história desde a sua revolução. No dia 14 de agosto, aqui é lembrado o Congresso de Huaycaimán, que ocorreu em 1791, congresso esse que deu um passo importantíssimo para a Revolução de 1804. A prática voodoo no país
ela é permanente, ela é vivida, mesmo havendo outras religiões, esse sincretismo religioso ele é permanente, ele é vivo. E essa simbologia voodoo também é vista durante as manifestações que ocorrem em todo o país. Antes de cada manifestação é feita uma pequena cerimônia voodoo, como se fosse para abrir os caminhos, para a batalha começar, para a luta começar. Então este é um elemento muito forte, muito vivo, muito presente na sociedade haitiana. É isso aí, camaradas, um grande abraço. O povo venezuelano conta com uma riqueza cultural maravilhosa. Uma riqueza que mistura a diversidade de cosmovisões vindas do Caribe, dos Andes, da Amazônia, da África e da Europa. Ou seja, é uma realidade que não é nem índia nem europeia, mas Nuestra América. A síntese de todas as resistências. Nessas resistências, a música popular venezuelana tem tido um papel central, pois é também através do canto popular que o povo venezuelano consegue lembrar suas raízes, sua essência, sua história. Assim, boa parte dos ritmos folclóricos fazem denúncias e representam os anseios do povo humilde em viver uma vida digna. Em outros momentos, a música popular, no canto de Ali I, por exemplo, foi e é uma aula permanente de ação e de organização revolucionária. Por isso, a Revolução Bolivariana em curso consegue ter, através do canto popular venezuelano, uma forma de agitação e formação mais avançada que o processo venezuelano já experimentou até os dias de hoje. Salve, salve, companheirada! Aqui é a Iris Pacheco, da Brigada Samora Machel, na Zâmbia. E desde o continente mãe, queremos rememorar uma data importante na luta do povo zambiano por sua independência, que é o Nsingu Day, Dia dos Guerreiros Ngoni, comemorado no mês de fevereiro. A Zâmbia foi um dos países africanos onde a independência ela não foi obtida por meio de recursos bélicos, porém, houve sim muita luta. Estamos falando de um episódio que aconteceu há 125 anos. Sabemos que o século XX marcou aí um período de expansão do capitalismo, com suas bases escravistas e violentas. É o caso do continente africano, colonizado pelas então potências europeias, sobretudo a britânica. Então é nesse período que os povos deste continente são atravessados pelas forças de Cecil Rhodes, à frente da empresa britânica da África do Sul, responsável pelo que viria a ser o maior genocídio da população negra africana da época. Assim como outros povos africanos, os Ngonis lutaram contra Rhodes em defesa de seu território. De acordo com dados historiográficos da Zâmbia, os Ngonis chegaram à região da África Austral em 1835. Depois de atravessarem o rio Zambeze, continuaram para o leste sobre o rio Luangwa, onde se instalaram e hoje é a província de Eastern. Já em 1895, para consolidar sua ofensiva na região, os britânicos construíram um forte a 100 quilômetros do palácio de Nimpezene, e o então chefe do povo Ngoni e o seu filho, comandante Nsingu, mobilizou um exército de 10.000 jovens guerreiros Ngonis, armados com as assegai, uma típica lança curta e delgada, para defender suas terras, os minerais, o patrimônio e a dignidade de seu povo. Mesmo sendo derrotado pelas forças imperialistas britânicas e seu líder Nsingu sendo executado, o povo zambiano Ngoni deixou viva na história sua resistência contra a violência e a exploração. É fundamental para que o povo zambiano se sinta herdeiro desse legado e se inspire para construir a luta por justiça social e igualdade na Zâmbia, mesmo após 12 décadas que eles se sintam como esses novos guerreiros Ngoni, honrando os sacrifícios, a coragem e o patriotismo de seus antepassados.
Muito bom ouvir nossa companheirada, né, Missilene? Impressionante como o valor da arte e da cultura marca a história de um povo, de um país, da conquista de um território e como é diverso, né? O Haiti nessa efervescência, Cuba no processo de resistência da Revolução Socialista, Zâmbia e tantos aprendizados, né, da vivência dos pretos e pretas, que aqui para o Brasil chega como uma força, né, para nosso debate da questão racial. E a Venezuela, nosso país aí que está com a pauta, né, de consolidar um processo de luta socialista, mas que sofre todos os embargos. Né? E a gente vê, né, a partir da experiência das brigadas, como a música, por exemplo, a Cuba, como é a nova trova cubana, como essa ferramenta, né, da luta revolucionária e de resistência, o qual foi fundamental na formação cultural do povo cubano. Assim como na Venezuela, a música do Ali Primeira. A cultura, historicamente, tem cumprido esse papel da disputa das ideias na sociedade. E a gente tem entendido no Brasil que isso é fundamental e por isso que nós temos que assumir como uma tarefa para os próximos períodos, que a disputa das ideias passa pela construção de ferramentas a partir da nossa cultura e da nossa resistência como povo brasileiro. Exatamente, que passa pelo processo de construção de um projeto popular, né, Missy? E fica para nós o debate. Se tem uma coisa que o internacionalismo está pautando e nos mostrando é que a disputa de ideias, essa batalha de ideias, a disputa ideológica está na ordem do dia. E como é que o MST vai fazer esse diálogo com a sua base rumo aos seus 40 anos? Eita, danada, aí tem muitas tarefas. Pois é, mas e aí tem muito... E a nossa coordenação nacional saiu com o caderno cheio de tarefas, né, Carla? Foi bonita a nossa coordenação nacional lá em Lusiânia. Mais de 400 companheiros e companheiras reunidos para debater a tática e estratégia do próximo período. Coisa... companheirada, vamos terminando o nosso podcast, já com o coraçãozinho apertado. Estamos chegando ao fim. O mês que vem a gente se vê de novo. Mais um encontro com os nossos internacionalistas, com os nossos brigadistas, mais um debate para ser feito com a nossa companheirada. Missilene, um prazer te reencontrar. Que 2023 venha com tudo. Coisa boa. Temos um ano inteiro aí pela frente. É isso aí. E o nosso podcast seguirá firme e forte na batalha das ideias e na construção do nosso projeto popular para o Brasil. Tem um grito de ordem, Missilene, que o Coletivo de Cultura ensina para nós, que é bem bonito, eu acho que combina agora, que fala assim: MST por terra, arte e pão. Eita, vamos lá então. Bora? MST? Por terra, arte e pão. Um abraço, companheirada. Até o mês que vem. Isso aí. Nos siga lá, gente, nas redes sociais do MST. Você vai lá no Spotify, dá um clique lá na lupinha, curtir, vai estar guardadinho. Acompanha nós lá no Zap MST e naquelas outras redes sociais que a gente citou lá no início. Isso, o YouTube, o Deezer, o Google Podcast. Isso. Agora a gente ocupou de verdade as ondas do ar. E vai na página do MST, que lá tem todo o material de comunicação do nosso setor de comunicação e muitas outras informações. Um beijo, Missilene. Até o mês que vem. Até o mês que vem.